Boa tarde, turminha animada. E hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Como estão todos vocês? Espero que estejam bem, na paz do Senhor. E antes de iniciar a aula de hoje, tem um amiguinho da gente completando o ano. Sabe quem é? Vinícius. Está hoje de idade nova. Que Papai do Céu abençoe, que dê muitos anos de vida, saúde e felicidade. Parabéns, Vinícius! Muito bem. Então, hoje a nossa aula é de história. Então, por alguns probleminhas técnicos no sistema, hoje não vai ser possível mostrar o livro para vocês aqui na tela, tá certo? Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, de história, no capítulo 2, na página 14. Nós vimos na aula passada, no capítulo 1, falando sobre religiões, né? Sobre a religião ao longo da história. Às vezes, a gente acorda, né, com perguntas que, às vezes, a gente busca resposta e não encontra, né? Só através da fé é que encontramos algumas respostas. A religião, ao longo do tempo, né, da história, que influenciou, né, influencia a vida do ser humano. E que cada um é livre para escolher a sua crença, a sua religião. E que devemos respeitar a religião de cada um, não é verdade? Lembrando que o Brasil é um país laico. O que é isso? Todo mundo é livre para escolher a sua religião, o seu credo, a sua fé. E cabe a cada um respeitar a fé dos outros. É um direito garantido por lei. É verdade. E nesse capítulo 2, que hoje o tema é as religiões da antiguidade, tá? Pega aí o livrinho de vocês, certo? E aí tem, abrindo em página dupla, você vê um templo, né? É uma casa, né? Um templo, e uma senhora e um budista, Buda, né? E aí diz que o Buda é o que é o fundador de uma das religiões mais influentes da história. E aí tem uma entrevista imaginária. Por que imaginária? Porque não existiu de verdade essa entrevista. Ela é imaginária, tá, gente? E é sobre o importante conceito da tradição budista. E aí diz assim, como funciona exatamente o karma, né? O entrevistador pergunta a Buda. O que Buda responde? Seus pensamentos, palavras e ações plantam sementes. Então, tudo que a gente faz é como que plantasse sementes. Quando as condições são prósperas, essas sementes amadurecem. A conduta mais inteligente é ter em mente que nosso comportamento tem consequência a todo momento. Ou seja, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que nós pensamos, nossas palavras, ações e pensamentos, ela tem uma reação. Seja ela boa ou ruim. Vai depender das suas ações e pensamentos. Olha que interessante. E aí o entrevistador pergunta, então se eu disser algo ofensivo para alguém, algo de ruim acontecerá a mim? Será? Então, Buda responde, se você magoar alguém, não é apenas a pessoa que irá sofrer, mas de alguma maneira, você também. Então, se você magoa alguém, de alguma maneira, você também vai se magoar. O karma nos inspira a ter responsabilidade com o nosso comportamento. E olha que interessante a frase final. Eu sou o dono das minhas ações, pelo bem ou pelo mal. Então, o karma é isso. É esse sentimento, né, que brota das nossas ações, sejam elas boas ou ruins, tudo volta para a gente. Segundo a religião budista, né, o karma de cada pessoa. Lembrando que essa entrevista é imaginária. De fato, essa entrevista não existiu com o Buda, certo? Mas é o que fala sobre o karma. Isso, de fato, sim. Tudo que nós fazemos volta pra gente, seja ela boa ou ruim. E aí tem 3 perguntinhas. O budismo e outras religiões dão grande importância ao karma. O que é isso? Que eu acabei de falar para vocês. O karma é o quê? É uma crença que nossas ações, nossos pensamentos, nossas decisões produzem efeito em nossa vida.
O karma é isso. Tudo que nós fazemos volta pra gente. Isso é o karma. Sabia? Pois é. Explique a frase: eu sou dono de minhas ações, pelo bem ou pelo mal. Então, o bem que você... Já ouviu os outros falar assim, o bem que você faz um dia volta pra você? De fato. E os budistas acreditam muito nisso. É a crença deles. Tudo que você faz, seja ele bom ou ruim, volta pra você. Em sua opinião, é importante ter responsabilidade sobre o que fazemos? Por quê? É importante sermos responsáveis? E você, será que é responsável por suas ações? Mesmo sendo uma criança, um pré-adolescente, é responsável pelo que você faz? Tem consciência do que tem feito? Se falando a verdade? Se mentindo? Sendo bom ou não? Né? Sendo uma criança verdadeira? Na página 16, tem falando das religiões do passado. Como aprendemos, a maioria das sociedades experimentaram algum tipo de fé. Todavia, assim como as sociedades surgem e desaparecem ao longo do tempo, o mesmo pode acontecer com as tradições religiosas. O que ocorreu com as civilizações da antiguidade? O caso da Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e a Roma. Hoje em dia, apesar de fascinar pessoas do mundo, em todo o mundo, não existe mais seguidores dessas religiões criadas há milênios e milênios. Tudo muda, né, gente? Mesmo contando com várias diferenças, religiões, as civilizações citadas apresentam alguns aspectos em comuns. Né? Todas as religiões que a gente viu aí, né, criadas na antiguidade, na Mesopotâmia, como na Grécia, Egito e Roma, eles eram politeístas. O que é politeísta? Poli, que acredita em vários deuses. Eles tinham vários deuses, uma mitologia muito rica e variada, né? Você vê na Grécia, né? Tem o deus da guerra, o deus do amor, o deus disso, o deus daquilo, então tinham vários deuses. Os mesopotâmicos também, os egípcios, os gregos, os romanos, eles não separavam os assuntos religiosos da atividade do dia a dia. Ou seja, a religião estava ligada com tudo que se fazia no dia a dia. Era uma coisa deles. Os sacerdotes dessas sociedades, eles tinham um imenso poder. Em alguns casos, eram pessoas muito ricas, acumulavam terras e objetos de luxo. Por exemplo, os faraós, né? Eles tinham umas pirâmides e quando morria, todos os seus bens, ouro, né? Toda a sua riqueza ficavam ali, né? Na sua pirâmide, na sua tumba. Né? Mesopotâmia e Egito. Na Mesopotâmia, cada cidade contava com um deus. Veja, cada cidade contava com um deus que servia como fosse um padrinho. Olha, interessante. Para as pessoas daquele lugar. Então, os estudiosos afirmam que existiam mais de 3.600 deuses nessa cultura. Vejam, 3.600 deuses. Já pensou? Quantos deuses? Entre os mais famosos, temos aí Marduk, que organizou o céu e a terra, o Insta, a deusa do amor e da guerra. Assim também como a Mesopotâmia, o Egito antigo, né, ele tinha suas divindades em cada povo e ganharam uma grande popularidade. Um deles aí é o Ra, que é a divindade associada ao rei Sol, o Osíris, deus ligado ao mundo dos mortos, Ísis, a mulher de Osíris, e a mãe de Horus, deus Horus, o deus com uma cabeça de falcão. Então, aí você vê do lado essa foto, né, da gravura de Osíris, é a divindade egípcia ligada à vida após a morte. Osíris, olha aí a imagem, né? A religião dos egípcios era voltada profundamente com a vida após a morte. Eles acreditavam muito, os egípcios, a vida após a morte. Tanto é que eles mumificavam os corpos, né, gente? A mumificação é a preservação do corpo do morto em faixas e ele é um resultado dessa tradição. Tem vários filmes, né, que retratam, que mostram a mumificação, múmias que saem andando, né? Os filmes que são feitos aí, né? No Egito e na Mesopotâmia, a religião se misturou com a política, que deu origem a uma teocracia. O que é teocracia? É uma palavra em grego que quer dizer governo de Deus, certo? Quem comandava esse tipo de estado era considerado um representante divino ou mesmo um Deus vivo, que
no caso era o faraó, né, gente? O governante máximo do Egito. O faraó, ele tanto era o governo, né, que governava, como também era o Deus, né? Ninguém jamais ousava desobedecer o faraó ou levantar a mão ou a palavra contra o faraó. Ele mandava em tudo. Era o Deus, né, divino e que governava o poder supremo, né, o faraó. Hoje em dia ainda existem estados teocráticos. São países cujos governantes são praticamente de uma religião específica. As leis e costumes dos países são baseadas em livros sagrados da religião, que é praticada e oficialmente não há tolerância com diferentes religiões. Tem países, né, que são governados por líderes religiosos, né? Tem até países que há conflitos religiosos, né, que seguem uma tradição e que há muitos conflitos por pessoas que não seguirem aquela tradição, muitas vezes são mortas porque não seguem aquela determinada religião que é imposta. Na página 17, você tem uma atividade aí. Essa atividade tem uma imagem aí, o Deus do Sol da Babilônia, né? Que com seus raios ele persegue Tiamat, após uma divindade roubar as tábuas do destino. Você vê nessa imagem aí, tá, gente? E aí tem uma atividade aí de 1 a 3, certo? Sobre a teocracia, que é uma forma de poder criada há milênios e utilizada hoje por alguns países. Explique para suas palavras o que é teocracia. O que é teocracia? Se você não souber, pode até pensar na internet, tá, gente? Tá aí em mãos com seu celular. 2. Consulte o capítulo anterior e indique diferenças entre uma teocracia e um Estado laico. Qual a diferença? Lembrando que Estado laico, né, que é o Brasil, é a sua liberdade de escolha, de crença, né? Sua liberdade de escolha. O Brasil é um país laico. As pessoas são livres para escolher. E no 3, pesquise nos sites outras informações de 3 teocracias que existem hoje em dia. Então, você consulta aí no Google, né, no seu celular, 3 teocracias. Na página 18, tem falado sobre Grécia e Roma. Tem também imagens de vários deuses, não é aí? Vamos ver, os antigos gregos acreditavam que os deuses viviam onde? Onde era a casa dos deuses? Imagina aí, o Monte Olimpo, o mais alto de toda a Grécia. Para essa sociedade, essas divindades pareciam-se muito com os seres humanos. E eles podiam expressar sentimentos variados, como o amor, a raiva, o medo, etc, né, gente? Na mitologia grega, o Todo-Poderoso era quem? Zeus. Zeus. Ele podia jogar raios sobre a terra com grande precisão. Seu irmão, quem? Poseidon. Poseidon era o deus dos mares e dos terremotos. Então, enquanto um jogava raios, o outro era o deus dos mares e dos terremotos. Havia também figuras femininas como Afrodite, não é? A deusa da beleza e do amor. Afrodite era da beleza e do amor. Já Heracles, ou Hércules, né, era um semideus, isto é, filho de um deus como mortal. Tiveram vários filmes, séries aí sobre, né, sobre Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, né, forte, musculoso, esbelto, né? Os gregos homenageavam suas divindades por meio de quê? De apresentação de teatro, eventos musicais, competições esportivas. Os Jogos Olímpicos, lembra que nós vimos no livro anterior, né, os Jogos Olímpicos eram organizados em honra a uma grandiosa estátua de Zeus na cidade de Olímpia. Então, nós vimos que os Jogos, né, eram organizados na Grécia, era a cada 4 anos e cada um homenageando Deus, né? Os romanos, por sua vez, apropriavam-se de quase todos os deuses da mitologia grega, alterando apenas o nome original deles. Dessa maneira, Zeus tornou-se Júpiter, Poseidon virou Netuno e Afrodite ganhou o nome de Vênus, entre outros. Veja, isso mudou o nome. Você pode até grifar o nome dos deuses, tá, gente? Quantos mais povos os romanos conquistavam, mais divindades entravam para o seu numeroso panteão. O que é panteão? Conjunto ou coleção de deuses, né, gente? Apesar disso, existiam alguns deuses de origem romana, como Jano, que era associado ao começo das coisas, e Lares, o espírito protetor das casas e familiares. Você veja aí na imagem da página 18 de vocês, temos aí Apolo, Ares, Zeus, Artemis, Dionísio, Hermes,
Efésio, Atena, Poseidon, Deméter, Hera e Afrodite. São alguns dos deuses aí gregos e romanos. Jano é porque é o primeiro mês de janeiro, né? Jano. Na página 19, você vai colocar aí verdadeiro ou falso e você vai associar as duas colunas aí da Mesopotâmia, o Egito Antigo, a Grécia e a Roma. Na página 20, você vai ver aí uma atividade. Siga os passos para realizar. Seção de vícios na página 20. Escolha uma divindade de cada uma das civilizações estudadas. Você vai escolher uma divindade. Da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e de Roma. Onde é que tem? Aqui no capítulo. Escolhe uma divindade de cada um. Consulte algumas fontes de informação para conhecer mais sobre cada deus que você escolheu. Eu escolhi Zeus, Afrodite. Você quer escolher 4, certo? Aí você vai pensar sobre o que ele faz. Ou como é a vestimenta dele, por exemplo. E aí você vai imaginar como seria o encontro desses deuses. Faça um desenho representando esse encontro curioso. Como seria o encontro entre esses 4 deuses que você escolheu? Já pensou um jogando raio, o outro no amor, né? Então você escolhe aí e desenha o encontro dos 4, tá? Na página 21, sobre as crenças que atravessaram o tempo. Nós temos aí uma pirâmide, sacerdotes, guerreiros, trabalhadores e servos. Era uma organização da época, certo? Nem todas as religiões desapareceram com o passar dos séculos. Algumas sim, outras não. Alguns atravessaram o tempo ganhando mais fiéis. Se transformaram em crenças influentes no século XXI, que é o século que nós vivemos, tá? Essas crenças são o hinduísmo e o budismo. Ambas fundadas na Índia, que é um grande país da Ásia. O que é o hinduísmo? O hinduísmo não é exatamente uma religião, mas é um conjunto de crenças politeístas que foi desenvolvido há mais de 4.000 anos. Você pode grifar essa frase aí, tá, gente? Ela é a terceira maior religião do planeta, terceira maior tradição religiosa do planeta, com cerca de 1 bilhão de seguidores. A pessoa? 1 bilhão é muita gente. Na milenar cultura hindu, ela é dividida em 3 castas. Isso é, o que é casta? São grupos sociais determinados pelo nascimento. Pelo nascimento. Em ordem de importância, as mais conhecidas estão aqui nessa pirâmide, que são as castas. A mais respeitada, a casta mais respeitada, né, é a dos sacerdotes. E a considerada impura é a dos servos. Então, os servos, essa parte azul. Aí vem os trabalhadores, guerreiros e sacerdotes. Então, a mais pura, a mais respeitada, a mais alta é a dos servos. Aliás, é dos sacerdotes. A mais respeitada, a mais pura. Nenhum outro animal é mais adorado no hinduísmo do que a vaca. Esse animal ele é considerado sagrado há muito tempo, provavelmente porque a vaca, gente, ela oferece tudo o que é necessário para a nossa vida. A vaca ela oferece o leite, o couro, o transporte e etc. Tem também a carne, né, gente? Por essa razão, as vacas não podem ser mortas por fiéis dessa tradição. A vaca é um animal sagrado no hinduísmo. Uma das ideias mais destacadas no hinduísmo é o que chamamos de karma. Olha aí, karma. De acordo com essa religião, depois que uma pessoa morre, ela renasce em outra criatura. Ou seja, eles acreditam que quando a pessoa morre, ela volta a nascer em outra criatura. Então, esse nascimento pode levá-lo a uma caixa mais alta ou mais baixa. Você pode nascer em uma caixa mais alta ou mais baixa. Ou então adquirir uma forma de animal. Essa passagem ela não acontece por acaso, mas depende do que a pessoa fez em suas vidas anteriores. Por exemplo, se você foi uma boa pessoa, né? Você vai nascer numa situação boa. Mas se você for uma pessoa ruim, você vai nascer depois numa situação ruim, né? Depende do que você foi. Em outras palavras, o ser humano colhe aquilo que plantou. Já ouviu ditado? Cada um colhe o que planta. Pois é um velho ditado, velho, mas novo atualmente, né? Você pode até grifar esse ditado, tá? Tudo que alguém experimentar na vida
saúde ou doença, alegria ou tristeza. É o resultado do que aconteceu em outros nascimentos. Isso é o karma. Então, como um conjunto de crenças politeístas, o Hindu conta também com milhares de deuses. Você vê aí essa imagem. O mais importante é o Brahma, o criador do mundo, o Vishnu, que é o sustentador das leis do mundo, Shiva, o destruidor do mundo a cada era. Olha aí os deuses do hinduísmo. E na página 22 fala sobre o budismo, que nasceu dentro do hinduísmo. Você pode grifar essa frase aí. Essas duas têm muitas ideias em comuns, como a crença no renascimento e no karma. O hinduísmo e o budismo, eles concordam no renascimento e no karma. Quem foi que fundou o budismo? Foi Siddhartha Gautama, um príncipe que viveu no norte da Índia. Segundo o mito, Siddhartha abandonou uma vida de riqueza e prazeres para viver de maneira simples. Já pensou? Deixar uma vida luxuosa para viver de maneira simples? Assim passou a comer pouco, a meditar e se concentrar numa profunda reflexão. O budismo, gente, é uma religião assim, calma, que você medita. Depois de tanto meditar, ele alcançou a iluminação, ou seja, adquiriu importante ensinamento para a vida. Todo o sofrimento do mundo é causado pelo desejo de uma coisa só: riqueza, poder, fama e etc. Portanto, para deixar de sofrer, o ser humano tem que abrir mão dos seus desejos. Como alcançou esse conhecimento? Siddhartha passou a ser chamado de iluminado, ou o Buda, sentindo compaixão pelos seres humanos e pelos demais seres vivos. Buda decidiu espalhar o que aprendeu, tornando-se um guia para o caminho da iluminação. Da Índia, o budismo alcançou muitos lugares ao longo dos séculos, especialmente na Ásia. China, Japão e Coreia são alguns países com grande quantidade de budistas hoje em dia. Você vê aí na página 22 uma estátua gigantesca de Buda na ilha de Hong Kong, na China. Para os seguidores do budismo, o sofrimento é fruto daquilo que nós desejamos. Na página 23, você tem uma atividade que você vai ler esse pequeno texto aí e vai responder 4 perguntinhas, certo? Na página 24, tem uma atividade, trabalhando juntos, que nós não vamos fazer, tá, gente? Na página 25, você vai... A seção CRI que nós não iremos fazer, não fazer esse relembrar. Esse relembrar na página 25, você tem aí algumas palavras usadas neste capítulo. O que você vai fazer? Você vai criar uma frase com cada palavra que nós vimos neste capítulo. Tradições, politeísmo, teocracia, divindades, hinduísmo e budismo. Você vai fazer uma frase com cada palavrinha dessa que nós vimos no capítulo, tá certo? Façam aí, revejam o capítulo de vocês, daqui a pouco nós vamos corrigir.